Oi, gente, graça e paz de Deus sobre a vida de vocês. Vim conversar um pouquinho com vocês porque tinha me comprometido de colocar os vídeos devocionais toda semana. Estamos no mês do Dia Internacional da Mulher. Teve uma mulher que marcou minha vida, uma mulher que foi muito importante mesmo na minha vida, que foi minha avó, as minhas avós, na verdade as duas, mas hoje eu vou falar com vocês de uma avó, Maria José, mãe do meu pai. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, no Natal, tá, no dia 24, eu não fiz um roteirinho e tô falando bem espontânea, mas eu queria muito colocar para vocês esses acontecimentos, porque todo mundo vem perdendo nesse Covid alguém. E é difícil a gente abrir o Facebook, é difícil a gente entrar ali e não ter uma pessoa que tá contando, enterrando alguém, contando que alguém tá lutando para ficar vivo ou que tem alguém querido seu que tá doente. Bom, e o que aconteceu na verdade? No dia 24, tá, estávamos todos preparando a ceia de Natal para de noite irmos para casa da minha mãe e do meu pai. E a minha avó resolveu ajudar, ela varria, ela gostava de varrer a garagem, o pátio, e a minha avó tinha 95 anos, gente. Pensa numa guerreira, uma mulher de Deus, uma mulher que amava o Senhor sobre todas as coisas. Uma esposa dedicada, uma mãe super presente, super mãe, né, bem mãe assim, e aquela avó amorosa, conselheira, aquela avó que nos deixou um legado, né. Bom, a avó caiu, né, a avó caiu e nessa queda da minha avó, ela fraturou o fêmur, né? E eu tô aqui hoje para falar para vocês que não importa o que esteja acontecendo, Deus continua e está e continua no controle. Olhem bem o que eu vou contar para vocês. Ela fraturou o fêmur e foi uma coisa horrível, terminou com o Natal, não houve Natal. Nós estávamos todo mundo com os fornos cheios, com as mesas cheias, a gente tinha colocado peru, tinha sido um ano totalmente difícil. A gente queria celebrar esse Natal até porque todo mundo vem de um ano de luta, né? Um ano onde teve várias pessoas infectadas, onde um ano que se lutou, né? E aí a gente queria então fazer um Natal bem gostoso, bem diferente, com a família, tal. Minha tia vinha com meus primos e a irmã da mãe, tia Delma. E a minha avó já morava com meu pai e com a minha mãe desde que meu avô morreu. Ela teve um tempo na casa da minha tia também, ela só tinha 2 filhos, o meu pai e a minha tia Wanda. E aí, o que aconteceu foi que ela caiu, teve essa queda, teve essa fratura, foi levada para o pronto-socorro, ficou lá no pronto-socorro por uns 4 dias. Depois, então, eles conseguiram um leito para ela lá no Hospital Independência. Diga-se de passagem, em ambos os hospitais, ela só trouxe elogio de ambos os hospitais. E eu acho que isso é uma coisa que é importante de ficar registrado aqui, tá? Porque a gente só reclama, né, do nosso Sistema Único de Saúde, do atendimento, que agora, com toda essa pandemia, realmente a gente sabe que as coisas estão um caos. E muita coisa está fugindo do controle. Mas ainda assim, né, para as pessoas, para a classe baixa, para a classe média, que não tem condição de manter um plano de saúde, ainda assim, graças a Deus por eles, né, pelo SUS, pelo atendimento. E a avó veio contente, bem atendida, né, referiu um bom tratamento, foi para o Hospital Independência e lá a mesma coisa. Bom, a avó foi lá para o Hospital Independência e pegou Covid. Pegou Covid, foi para isolamento. Nesse tempo de isolamento ninguém podia ficar com ela, ninguém podia ir, não tinha cuidadora. A minha prima e a minha irmã estavam se revezando, mas aí com mais algumas cuidadoras, aí nesse tempo não houve condição disso, né? E então o que aconteceu foi que ela saiu do isolamento, saiu do Covid. Gente, a avó só tossiu, foi incrível. Ela saiu super bem, tá? E os cachorros me atrapalhando. Mas aqui tá na hora de recolher as galinhas, tá num pôr do sol aqui maravilhoso e eles fazem isso. Gente, aí o que aconteceu então é que a avó foi pra cirurgia, fez a cirurgia do fêmur, aguentou bem e a gente
com medo, orando, chorando, tudo era com medo, tudo com medo, né? E pedindo graça para Deus, e a avó passando de boa em tudo. Bom, quando chegou no dia, ela teve alta, veio para casa, foi providenciada uma cama hospitalar para ela, tinha um colchão piramidal para não ter risco de escaras. Depois eu mandei vir um colchão inflável, né, daqueles que fica massageando o tempo todo com ar, colchão de ar que massageava, maravilhoso também. E aí então foi um tempo onde todos os dias eu ia para casa dos meus pais e eu então me revezava com uma irmã nossa da nossa igreja de manhã, que foi a única pessoa que ela realmente quis que fosse cuidar dela e aceitou que cuidasse dela. E eu ia para casa do meu pai todos os dias, que é um sítio próximo do meu, mas não é tão perto, uns 10 minutos. E aí eu ia todos os dias lá, e aí eu trocava, dava banho e fazia todos os cuidados, retirei pontos e tudo. Aqui que eu quero me pegar. Eu quero me pegar toda essa fala que eu fiz, falando da minha avó, uma mulher maravilhosa, heroína. É que quando a gente está cuidando, assistindo, muitas vezes cansa. Muitas vezes é bem puxado para quem está fazendo. Mas o que eu queria te falar é que tu não sabe que tempo isso vai durar. A avó... Senhor, por esse momento solene, soleníssimo, quando nos aproximamos da Tua presença, para este ato que foi... Do problema do fêmur. Ela também não morreu do Covid, ela morreu do coração. Eu sei que tem um monte de gente pós-Covid morrendo do coração e que pode ter alguma ligação, mas eu quero contar para vocês que esse tempo foi um tempo maravilhoso, um tempo precioso, um tempo de risos, de choros, de beijos, de agrados e de muita bênção proferida pela boca da minha avó para mim, para minha casa, para minha família. Na cruz do Calvário. E agradecemos, Senhor, porque através do mesmo, o Senhor nos comprou de volta para Deus e nos tornou filhos de Deus. Te damos graças, querido Jesus. Gente, às vezes a gente está lutando, às vezes a gente está passando por uma situação ruim, às vezes a gente está passando por uma situação de troca de fralda, de ter que ajudar aquela pessoa dentro de casa. E eu agora falo para ti que tem um acamado, que tem alguém saindo de um quadro de enfermidade ou um quadro cirúrgico, não esmurece, tenha força e tenta fazer desse tempo o tempo mais precioso possível. Tenta fazer com gratidão no coração. Muitas vezes eu chegava lá, a avó estava triste, abatida pela cama e eu saía com ela rindo. E isso até minha tia que chegou, depois me contou, falou exatamente isso pra mim. Silvana, tu chega aqui, a avó às vezes tá quieta e ela, quando tu sai, ela tá feliz, tá sorridente. E isso não tem preço. Eu vou levar isso comigo. Tu imagina se eu não tivesse feito? Eu ia ter me privado desse tempo. Não foi fácil. Não foi fácil enterrar minha avó. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmos que bendito é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dos seus escolhidos. Ele vê com alegria, ele recolhe com alegria. Ela combateu o bom combate, ela plantou a bondade, o que era reto, o que era certo num mundo tão difícil. Guardou a fé e está com o Senhor. Eu quero dizer para vocês que ainda que pareça que Deus não está no controle, Ele está no controle. O que Ele fez com a gente? Ele fez nós entendermos que é o dia dela aí. Porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos e que nós não temos poder de alterar nenhum deles. Ela não vai ir de Covid, que era o pânico do meu pai que ela pegasse Covid. Ela também não vai ir nem dessa cirurgia, nem em função dessa queda. Ela vai ir porque é o tempo dela.
E quando eu trocava ela, eu arrumava ela dizia assim pra mim, não me deixa me levar para o hospital de novo. Se acontecer alguma coisa comigo, não deixa me levarem para o hospital de novo. Tudo era muito sofrido para ela. A cama vai abatendo, vai emagrecendo, né? E a pessoa vai então ficando cada vez mais fraca. E eu dizia, vó, não, tu vai morrer aqui na tua cama bem quentinha. Porque era o que eu queria. Eu queria que a minha avó partisse para com o Senhor em paz, na caminha dela. E foi assim. Ela estava na poltrona, sentada na poltrona, porque tiravam ela de dia, quando ela queria. E ela estava na poltrona, e então ela pediu para minha mãe que... Ela estava conversando com a minha tia, né? E aí ela pediu para minha mãe que ela queria ir para a cama. E aí que estava com dor nas costas. Na verdade, ela não estava com dor nas costas, ela já estava infartando. E aí a minha mãe então foi colocar ela na cama, né? E ela começou a dizer que estava sentindo dor, que massageasse as costelas dela, aqui abaixo das costelas. E aí a minha mãe foi massagear as costelas dela. Ela já estava na caminha e a minha mãe começou a massagear as costelas dela, foi pegar um remédio para dor. Ela falou, não me dá o remédio para dor que eu não vou conseguir tomar. Olhou bem pro rosto da minha mãe e partiu com Jesus. Foi horrível morrer em casa. Para nós. Foi horrível para minha mãe. Queria. O nosso coração parecia que ia sair pela boca de todo mundo. Foi um pânico geral. O meu pai ficou mudo. Foi um momento bem difícil. Mas foi um momento que Deus o tempo inteiro se mostrou no controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da tua causa. Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus não perdeu o controle de tudo que está acontecendo aí. Tenha certeza, te apega com essa palavra. Eu sei que o momento é difícil. Eu sei que o Covid está difícil para todo mundo. Mas Deus continua no controle. Dá para Ele a oportunidade de mostrar que Ele é teu Deus. Dá para Ele a oportunidade de que você se entregue e confie totalmente. E vai viver dias mais leves, porque quando Jesus falava que quem provava dele, provava de um fardo leve e suave, que ele era manso e humilde, que nós tínhamos que aprender com ele. Jesus falava isso porque isso é um dos atributos de Jesus e é um dos atributos de Deus. Eu quero que você reflita nessas palavras, reflita na minha história, eu precisava dividir ela com vocês. Graça, paz de Deus sobre a vida de vocês e sejam mulheres que realmente façam a diferença nesse tempo, nesse mês do Dia Internacional da Mulher, que você realmente faça a diferença aí na tua casa e que você deixe um legado a ser seguido, assim como a minha avó, Maria José.